Eu gostaria de dar bom dia a todas e todos aqui, dizendo que hoje nós estamos apresentando mais uma reunião do Departamento de Tocoginecologia e um agradecimento especial ao professor Guilherme Secati e ao Renato, doutor Renato. O doutor Guilherme é o nosso professor titular da obstetrícia. Então, realmente é uma honra para nós termos ele aqui apresentando uma aula para o Departamento de Tocoginecologia. Eu também queria dizer que esta é a última aula, né, que a gente vai ter das reuniões do departamento este ano. O período de dezembro é um período mais complicado, então as reuniões vão ser suspensas e a gente retorna da segunda metade de janeiro para as próximas reuniões. Então, esse era um aviso que eu gostaria de dar para vocês, e também, né, como todas as reuniões, o professor Guilherme vai fazer a aula, o doutor Renato vai ser o moderador, todas as questões devem ser enviadas pelo chat, tá? Que depois o doutor Renato passa para o doutor Guilherme, e todas as questões vão ser abordadas no final da reunião, tá? Então, não vou me demorar mais, agradecendo mais uma vez os professores, e passo a palavra para o doutor Guilherme e para o doutor Renato, que vão conduzir a reunião a partir de agora. Muito obrigada. Bom, primeiro de tudo, muito bom dia a todos. Obrigado, professora Fernanda, pela introdução, pela deferência especial de possibilitar fazer o fechamento dessas reuniões anuais, no fechamento anual dessas reuniões do departamento, que tem tido uma audiência e uma qualidade muito grande. Eu tenho podido acompanhar algumas delas, não todas. Muito obrigado pelo convite. Eu vou compartilhar, então, a minha apresentação. Estão vendo? Alô? Sim. Tá. Então, vou compartilhar minha apresentação. A gente teve de comum acordo a decisão de falar sobre restrição de crescimento fetal para fechar o ano, porque é um assunto correlacionado com prematuridade. Como vocês sabem, em novembro, especificamente 17 de novembro, se comemora o Dia da Prematuridade, pela importância que ela tem em saúde materno-infantil. Uma série de atividades já foram desenvolvidas e apresentadas ao longo desse mês, tanto do ponto de vista da obstetrícia quanto da neonatologia, e eu vou, então, fechar esse ciclo relacionando com prematuridade e restrição de crescimento fetal e pequeno para a idade gestacional, que é um tema bastante entrelaçado, né? Queria, então, de novo agradecer ao departamento e à diretoria do departamento pelo convite, e um agradecimento especial que eu queria fazer também, até vocês já vão entender pela procedência do material, ao Dr. Rafael Galvão, que é nosso aluno de mestrado, que defendeu exatamente uma semana, orientado por mim e pelo Renato de Souza, dizendo que boa parte do material que eu estou apresentando aqui dos slides é derivado, então, dessa apresentação do aluno Rafael Galvão, que fez uma apresentação que realmente me pareceu bastante didática e bastante agradável, e eu vou utilizar a maior parte dela. Bom, primeiro de tudo, chamando a atenção para a relevância da detecção de tanto de pequeno para a idade gestacional quanto de restrição de crescimento fetal, porque isso está relacionado com a prematuridade e suas complicações, e a gente sabe que prematuridade é o principal problema associado à morbidade e mortalidade no período antinatal e neonatal, e, portanto, é merecedor de um cuidado, de uma atenção especial para nós que temos essa tarefa de acompanhar gestações fora de risco, gestações de risco, lembrando que a detecção de crescimento fetal restrito está associado com o aumento da mortalidade
fetal e também aumento da morbidade e mortalidade neonatal, e há uma estrita correlação entre essa morbidade e mortalidade, tanto com a prematuridade quanto com a gravidade da restrição do crescimento. Isso caracteriza um pouco a importância de por que estudar e ter um olhar especial para esse assunto. Bom, para começar bem do começo, né, lembrando que os conceitos de pequeno para a idade gestacional ou de adequação do peso para a idade gestacional com o de restrição de crescimento fetal são dois conceitos que se superpõem em algum sentido, não completamente, mas se superpõem em parte desse conceito, e que existe uma série de dificuldades conceituais, tanto de diagnóstico quanto de rastreamento, e a gente vai tentar dar algumas diretrizes, né, dentro daquilo que é possível, de como fazer isso. Primeiro, lembrando que o conceito de pequeno para a idade gestacional é um conceito puramente estatístico, né, que correlaciona o peso do feto, se for ainda intraútero, ou do recém-nascido, se for já pós-parto, né, para a idade gestacional, utilizando algumas curvas de referência para isso, e o pequeno para a idade gestacional, por definição, é o peso do feto ou do recém-nascido que esteja abaixo do percentil 10 para a idade gestacional. Claro que se a gente estiver falando no intraútero, ainda durante a gravidez, a gente consegue esse indicador através de curvas de peso fetal estimado, por biometria realizado por exame de ultrassonografia, e hoje em dia já existe toda uma metodologia recomendada para se fazer isso, ao passo que o diagnóstico de pequeno para a idade gestacional ao nascimento se refere à correlação de curvas de peso ao nascimento, do peso medido ao nascer, que representa, vamos dizer assim, uma medida mais fiel, porque é o peso de fato do recém-nascido e não um peso estimado, embora haja hoje em dia uma grande performance dos métodos, técnicas e recursos ultrassonográficos para se estimar o peso fetal. A gente precisa tomar cuidado de não confundir o conceito de peso pequeno para a idade gestacional com o conceito de baixo peso ao nascimento, que é o conceito estático, que se refere ao nascimento de um recém-nascido com peso inferior a 2.500 gramas, por definição, independente da idade gestacional, que é outro conceito bastante utilizado como indicador para alguns parâmetros de saúde materna e neonatal. Quando a gente fala, então, de pequeno para a idade gestacional e de restrição de crescimento fetal, existe sempre aquela dúvida do que é exatamente que a gente está falando, o que diferencia um do outro, né? Uma abordagem possível, né, é a de considerar que o pequeno para a idade gestacional que não apresenta uma condição mórbida neonatal não estaria associado com, portanto, com nenhuma morbidade, aumento de risco de morbidade neonatal, poderia ser aquilo que se chama de constitucional. E, na verdade, tem aí um ponto de interrogação, por quê? Será que o pequeno constitucional, de fato, é apenas pequeno constitucional e absolutamente normal, ou tem por baixo dessa caracterização alguma condição que simplesmente não foi diagnosticada, alguma condição genética ou alguma condição fisiológica, de modificação da fisiologia que não foi capaz de ser diagnosticada? Esse acho que ainda é um ponto não resolvido, né? Ao passo que o recém-nascido, que é pequeno para a idade gestacional, mas tem junto com ele uma associação à morbidade neonatal, tem uma tendência na literatura de representar uma aproximação, um proxy, como a gente fala, para restrição de crescimento fetal. Ou seja, como se a gente tivesse mais ou menos assumindo que o pequeno para a idade gestacional que apresenta uma morbidade neonatal, de fato, é o feto com crescimento restrito. Bom, feitas essas considerações, é importante que a gente lembre que essa associação de morbidade neonatal
quase sempre associada também ao pequeno para a idade gestacional, que é a característico daquilo que a gente convenciona chamar de restrição de crescimento fetal, é uma associação fundamentalmente com uma morbidade hipóxico-isquêmica, e existem relatos de que provavelmente o risco seja cerca de 40% a 45% maior entre os fetos pequenos para a idade gestacional, fetos ou recém-nascidos, do que os fetos adequados para a idade gestacional. E isso significa, fundamentalmente, esse risco de morbidade hipóxico-isquêmica derivado, fundamentalmente, de uma interação entre a placenta, o organismo materno e o feto, provocando uma insuficiência placentária, com menor aporte de nutrientes e oxigênios, provocando, em última análise, aquilo que a gente entenderia como uma falha em alcançar o potencial de crescimento biológico, né, que geneticamente cada feto tem, determinando assim uma restrição de crescimento e a possibilidade do aparecimento, então, de morbidade hipóxico-isquêmica, que pode ser representada através de vários indicadores de morbidade neonatal de eventos hipóxicos, como esses que estão nessa tabela aí do lado esquerdo do diapositivo, incluindo um Apgar baixo do 5º minuto, o aparecimento de convulsões, de displasia broncopulmonar, hipertensão pulmonar persistente, sepse, necessidade de reanimação cardiopulmonar, encefalopatia hipóxico-isquêmica, hemorragia intraventricular, enterocolite necrosante, a necessidade de suporte ventilatório e até mesmo de óbito, seja intraútero ou no período neonatal imediato. A inter-relação entre os conceitos de pequeno para a idade gestacional e restrição de crescimento são realmente meio difíceis da gente conseguir entender na prática, e esse diagrama que foi descrito há alguns poucos anos, acho que permite uma ideia um pouco mais aproximada e gráfica dessa inter-relação, mostrando que todos os fetos que têm um peso estimado abaixo do percentil 3, e a gente já vai falar em seguida desse diagnóstico, representariam na sua quase totalidade os fetos restritos com restrição de crescimento, ao passo que aqueles que estejam nesse intervalo entre percentil 3 e percentil 10 do peso para a idade gestacional poderiam ser tanto apenas pequenos para a idade gestacional sem complicações e, portanto, não restritos, como poderiam ser fetos também restritos e, da mesma maneira, ainda mesmo acima do percentil 10, pode haver a condição de morbidade neonatal associada à restrição de crescimento, evidentemente, quando, mais provavelmente, o fator desencadeante dessa restrição de crescimento fetal foi mais tardio, aparecendo durante a gestação, num período mais tardio, como já falei. Bom, quando a gente fala de restrição de crescimento fetal, claro que existe uma importância a respeito do que pode ser feito, do que deva ser feito. E quando a gente está falando no período pré-natal, né, ou seja, um diagnóstico de restrição de crescimento fetal, um rastreamento, provável suspeita ou diagnóstico de restrição de crescimento fetal no período pré-natal, a gente está pensando sempre na possibilidade contrabalanceada entre uma conduta conservadora e uma conduta ativa, sabendo, e essa é a importância desse assunto nesse momento, em novembro, né, como eu falei, considerando o mês da prematuridade, que associadamente ao risco de morbidade e mortalidade, quando a gente adota, por qualquer motivo que seja, uma conduta ativa, a gente associa ao risco de morbidade e mortalidade o risco adicional da prematuridade com todos os fatores que a acompanham, né? Então, essa é uma decisão que não é fácil e, por isso, uma série de protocolos de investigação e segmento de vitalidade do feto e da condição clínica, tanto materna quanto fetal, têm sido propostos ao longo das últimas décadas para fazer esse tipo de acompanhamento. Então, eu estou falando do período pré-natal. Período pós-natal a gente vai fazer depois. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção,
que, a meu ver, parece que anda um pouco esquecido e é importante, principalmente quando a gente está falando num contexto de país de média ou baixa renda, de média renda, como é o nosso caso no Brasil, é a possibilidade de rastreamento antinatal de uma maneira simples, fácil e barata, que é o monitoramento da medida da altura uterina, né? A gente, no departamento, tem uma longa experiência de utilizar esse tipo de recurso, lembrando que no período antinatal a medida da altura uterina deve ser feita de uma maneira sistemática, né, durante o pré-natal, utilizando a comparação com curvas populacionais mais efetivas de referência que permitam que a gente possa estabelecer o percentil daquele valor de altura uterina que foi medido especificamente em cada consulta contra o percentil 10 e 90, que são os extremos percentilares, as curvas de referência, para poder fazer uma vigilância sobre a possibilidade de ocorrência de pequena pré-idade gestacional, que a gente, de uma maneira genérica, confirma quando pelo menos 2 valores mensurados de uma maneira sistemática e padronizada ocorram nas respectivas idades gestacionais em percentis abaixo do percentil 10, né? E essa referência como confirmação para recomendar a nível de saúde pública a realização de uma ultrassonografia para uma medida mais fidedigna, né, e para um possível segmento com rastreamento e tratamento, que ainda é uma incógnita oportuna de complicações, considerando que praticamente não existe tratamento descrito para restrição do crescimento fetal, mas existe sim alguma abordagem terapêutica recomendada para possíveis causas relacionadas a essa condição, como, por exemplo, a hipertensão, seja ela de qual origem for durante a gravidez. Bom, em termos de diagnóstico antinatal de restrição de crescimento fetal, há alguns poucos anos, cerca de 4 anos atrás, houve um grande estudo do qual a gente teve a oportunidade de participar por metodologia Delphi para se elencarem e chegarem a uma conclusão sobre critérios para a definição do crescimento fetal restrito por avaliação ultrassonográfica. A Unicamp participou dessa atividade e eu queria aqui fazer um reconhecimento oficial. Eu não sei se o professor João Renato Benini, da sessão de ultrassonografia, está presente ou não, mas ele teve uma participação bastante ativa na recomendação desses parâmetros e, de tal forma, hoje em dia, existe uma declaração de consenso sobre o diagnóstico antinatal de restrição de crescimento fetal, separando essa condição em duas: a precoce abaixo de 32 semanas e a tardia a partir de 32 semanas, que utiliza uma série de critérios independentes ou combinados para o diagnóstico. Os critérios independentes são a estimativa do peso fetal abaixo do percentil 3 ou da medida da circunferência abdominal também abaixo do percentil 3, tanto para restrição de crescimento fetal precoce quanto tardia, e para restrição de crescimento fetal precoce também como critério independente a diástole zero na artéria umbilical pela Doppler velocimetria. Lembrando então que para qualquer uma dessas condições, qualquer critério isoladamente fecha teoricamente o critério de restrição de crescimento para diagnóstico de restrição de crescimento fetal. Já os critérios combinados, onde a recomendação é de que existam pelo menos 2 dos 3, né, que são possíveis, envolve o peso fetal estimado ou a medida da circunferência abdominal entre o percentil 3 e o percentil 10, né, o índice de pulsatilidade da uterina acima do percentil 95 e da umbilical acima de 95 também,
para restrição de crescimento precoce, enquanto para tardia, o mesmo critério para peso fetal estimado ou circunferência abdominal entre o percentil 3 e o percentil 10, o peso fetal estimado ou circunferência abdominal com queda em 2/4 do seu respectivo percentil, ou seja, quando tem uma queda que cruza a linha de 2/4, e, além disso, também a relação cérebro-placentária menor que o percentil 5 ou o índice de pulsatilidade da artéria umbilical acima do percentil 95. Eu não pretendo que todo mundo tenha isso na cabeça, né? Provavelmente essa é uma caracterização, um domínio mais de quem tem o conhecimento e a técnica da ultrassonografia como recurso auxiliar, mas é importante que a gente saiba que essa declaração de consenso foi amplamente adotada e hoje em dia é recomendada e utilizada pela maior parte dos serviços de ginecologia e obstetrícia do mundo e pelas associações de ginecologia e obstetrícia importantes que recomendam algum tipo de rastreamento e diagnóstico para essa condição. Bom, além disso, é importante que a gente fale também das ferramentas para detecção de fetos pequenos para a idade gestacional ou indiretamente de restrição de crescimento fetal, fazendo a ressalva dessa diferença e, ao mesmo tempo, superposição de conceitos, né? Lembrando das curvas de peso fetal estimado por ultrassonografia, que é o segundo recurso depois da medida da altura uterina para rastreamento e diagnóstico. Lembrar que, inicialmente, né, provavelmente uma das primeiras curvas foi de Hadlock, que é uma curva americana, que foi utilizada durante muito tempo, e hoje em dia, eu não quero me estender demasiadamente, mas existem fundamentalmente duas grandes curvas internacionais multi-países para fazer esse tipo de comparação. A primeira delas é a derivada do estudo importante internacional que aconteceu ao redor de 2015 a 2017, foi chamado Intergrowth 21st Century Study, que foi um estudo multinacional com parâmetros biométricos, incluindo também a peso fetal estimado como um dos parâmetros avaliados. Vejam bem que a gente aí está marcando 2017, o estudo do Intergrowth, na verdade, foi publicado um pouco anteriormente a isso, 2014 e 2015, mas a informação sobre o peso fetal estimado foi um pouco mais tardio, foi apenas em 2017, e lembrar também de outra curva de referência que a gente tem populacional em multipaíses, que é do Fetal Growth Charts Studies, ou curva de crescimento fetal da Organização Mundial de Saúde, que também é de 2017, multinacional, com todos os parâmetros biométricos do feto, mas incluindo também o peso fetal estimado pela ultrassonografia, e é essa curva que as respectivas curvas estão delineadas aí do lado direito, elas com alguma diferença de posição das curvas, elas são mais ou menos parecidas. Lembrar que tabelas de valores percentilares, suas respectivas equações e calculadoras para uso individual podem ser encontradas nas respectivas publicações para utilização em segmento clínico dessas possíveis condições de fetos PIG ou com restrição de crescimento fetal que sejam identificados. Eu falei do período antinatal e qual que é a implicação da detecção de PIG ou de restrição de crescimento para o período pós-natal? Porque ele também é importante, né? Ele significaria, mediante um diagnóstico no final da gestação de um feto com PIG ou restrição de crescimento fetal, ou imediatamente após o nascimento, a necessidade ou a recomendação de uma vigilância um pouco mais dirigida, no sentido de fazer o rastreamento e tratamento oportuno das complicações neonatais a que estão associadas, e eu já me referi a várias delas que estão relacionadas com de morbidade neonatal, e possibilitar
um direcionamento de recursos em saúde pública para esse tipo de atenção especializada que demanda nos centros que têm a capacidade de fazer um atendimento para esses casos de gestações que cursam com maior risco de fetos PIG ou com restrição de crescimento fetal. Além disso, lembrando que está muito descrito na literatura, embora não existam grandes trabalhos de longo tempo de segmento, mas a possível associação com alguns desfechos negativos a longo prazo, incluindo alterações neurocognitivas, psicomotoras, distúrbios metabólicos e a possibilidade de doença cardiovascular, inclusive na idade adulta, no futuro dessas crianças que foram submetidas a um regime de restrição de crescimento fetal intraútero. Bom, da mesma maneira que pela ultrassonografia foram delineados aqueles critérios que, como eu falei, são hoje amplamente aceitos e utilizados no mundo inteiro, do ponto de vista pediátrico, né, ou neonatal, houve uma tentativa também de se padronizar o critério diagnóstico da restrição de crescimento fetal no período neonatal, utilizando de maneira similar alguns critérios, e o único critério isolado seria o peso ao nascimento inferior ao percentil 3, e fatores combinados, 3 dos 5 possíveis, de peso ao nascimento abaixo do percentil 10, mas claro, acima do percentil 3, a circunferência craniana e a estatura também abaixo dos seus respectivos percentis 10, o diagnóstico pré-natal de restrição de crescimento fetal e a existência de algum tipo de morbidade materna mais comumente associada com restrição do crescimento fetal, fundamentalmente a hipertensão arterial crônica e a pré-eclâmpsia, mas já adianto para vocês que, embora esse consenso tenha sido publicado, né, ele não teve um reconhecimento e um alargamento de utilização no mundo inteiro na mesma envergadura que o critério antinatal com os critérios ultrassonográficos apresentou e é recomendado pelo mundo inteiro. Bom, quando a gente fala, então, de ferramentas para detecção de recém-nascido pequeno para a idade gestacional e, consequentemente, tendo a possibilidade de restrição de crescimento fetal, é importante que a gente fale das curvas populacionais que ganharam, nesses últimos anos, um enfoque todo especial às curvas de peso ao nascimento, porque existem duas abordagens possíveis, existe toda uma controvérsia que aconteceu mais no passado. Hoje em dia, eu acho que já existe um certo quase consenso a respeito de qual utilizar, mas que são duas abordagens diferentes. Uma é chamada abordagem descritiva para as curvas de peso ao nascimento, a outra é chamada abordagem prescritiva, e rapidamente eu vou tentar explicar a diferenciação teórica entre elas. Na abordagem descritiva, a gente está falando de curvas populacionais que utilizam dados de uma população real de referência, ou seja, a população como ela é, não submetidas a critérios de seleção e, portanto, descrevendo o crescimento real na população sobre todos a possível gama de fatores materno-fetais e ambientais que possam estar influenciando. Ou seja, se eu estiver falando de uma população de um país ou de um local de muito baixa renda, submetida a uma série de restrições, aquela curva de referência daquela população real vai refletir exatamente a condição daquela população. Ao passo que, em contraposição a essa abordagem, digamos assim, a abordagem prescritiva é a abordagem que recomenda uma curva baseada em dados de uma população selecionada padrão, com nutrição adequada e saudável, com o enfoque ou a justificativa maior de que, utilizando dados de uma população sem exposição aos principais fatores prejudiciais ao crescimento fetal, a gente estaria tendo como padrão, de fato,
o crescimento do feto e do recém-nascido, atingindo a plenitude do seu potencial biológico, sem nenhuma restrição por fatores individuais ou ambientais que pudessem estar interferindo nesse crescimento. Portanto, simularia o crescimento ideal aproximado do crescimento biológico. Bom, as duas curvas de peso fetal estimado a que eu me referi, e vou entrar em algum detalhe adicional em seguida, são do tipo prescritivo, que é a tendência mais atual de considerar a recomendação de utilização desse tipo de curva de crescimento para rastreamento e diagnóstico. Além disso, existem as chamadas curvas customizadas ou personalizadas que utilizam, que eu não vou entrar em muitos detalhes agora, que utilizam algumas características pré-determinadas e de características individuais da gestação e da população para poder fazer esse cálculo. Mas eu queria me fixar fundamentalmente nos dois estudos, porque eles são os mais utilizados, inclusive esse que eu estou mostrando agora é aquele estudo coordenado pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, o chamado Intergrowth 21st, que é exatamente a curva que tem sido utilizada, por exemplo, no nosso setor de neonatologia, que diz respeito a esse International Fetal Newborn Growth Consortium, do qual participaram 8 países. O Brasil participou desse estudo, com uma casuística de Pelotas, no Rio Grande do Sul, né, da Universidade lá de Pelotas, Federal de Pelotas, mostrando, então, uma curva de peso fetal, de peso ao nascimento, não peso fetal, desculpem, que é separada para meninos e meninas, porque tem uma diferenciação de sexo para essas curvas, e uma recomendação de que não haveria necessidade de diferenciação étnico-racial e que essa curva poderia ser utilizada no mundo inteiro. A segunda curva, que talvez seja um pouco menos utilizada do que a curva do Intergrowth, é a curva feita quase que simultaneamente pela Organização Mundial da Saúde, do qual a gente teve nesse estudo a felicidade de poder, a honra de poder participar desse estudo. Foram 10 países: Argentina, Brasil, Congo, Dinamarca, Egito, França, Alemanha, Índia, Noruega e Tailândia. Como vocês podem perceber, com um mix proposital de países de alto, médio e baixa renda, para poder ter uma representatividade, que chegou à conclusão de que sim, uma curva de crescimento de peso fetal estimado e uma curva de peso ao nascimento é possível de ser feito para uma recomendação internacional, embora tenha entendido e encontrado algumas diferenças étnico-raciais. Por exemplo, as crianças que nasceram na Índia e na Tailândia têm, em média, um peso ao nascimento e um peso fetal estimado menor do que as crianças nascidas, por exemplo, na Alemanha e na Noruega, né? Mas de tal forma que o Brasil tem um comportamento mais ou menos intermediário e poderia utilizar os dados da curva genérica da Organização Mundial da Saúde, porque parece que são bem representativos da população brasileira. Lembrando que a gente participou desse estudo com dados do Brasil, são fundamentalmente de Campinas, do CAISM, e eu queria aproveitar aqui a oportunidade que eu não tive ainda de publicamente fazer um reconhecimento a quem participou desse estudo também: Dr. Kleber, Cristiane Almeida, Maria Laura, Carla Silveira, a Ana Gabriela Bortoleto, que não está mais trabalhando com a gente, e a nutricionista Daiane Sofia Paulino, que participaram direta ou indiretamente em várias etapas desse estudo, que propiciou uma das ferramentas que podem ser utilizadas nesse rastreamento e diagnóstico do pequeno para a idade gestacional e da restrição de crescimento. Bom, por que é importante a identificação do PIG associado à morbidade neonatal ou restrição de crescimento fetal, né? Porque é uma maneira um pouco mais padronizada e, portanto, um pouco mais estándar da gente fazer uma identificação mais precisa do recém-nascido PIG, que possa estar associado a desfechos natais adversos, portanto, entrando no conceito que a gente está
tocando hoje, que é da restrição de crescimento fetal, para propiciar um manejo mais apropriado e tratamento oportuno, com a ressalva que eu já falei, né? O tratamento não é exatamente o tratamento da restrição do crescimento fetal, mas o tratamento das suas possíveis causas e de suas possíveis consequências no período neonatal. Portanto, não há consenso sobre a efetividade de intervenções preventivas, além de se tratar as condições determinantes, por exemplo, pré-eclâmpsia, hipertensão arterial crônica, e eventualmente interromper a gestação mais precocemente, se assim a avaliação da vitalidade fetal o indicar, né, levando sempre em consideração o risco associado potencial da prematuridade. Essa importância da identificação do PIG associado à morbidade neonatal ou restrição de crescimento fetal, em termos de recomendação tanto da FEBRASGO, Manual de Assistência Pré-Natal, e do alto risco do Ministério da Saúde, eu sei que parece que está havendo no momento uma tentativa de atualização desses manuais, né, mas até onde eu tive acesso à informação, eles são ainda teoricamente válidos. Existe uma recomendação de rastreamento com a medida seriada da altura uterina, embora uma nova curva nacional esteja em construção, e eu já vou falar disso logo na sequência. Não existe uma estratégia específica para a estratificação do risco, não existe uma recomendação para um gráfico de crescimento fetal específico, lembrando que no Ministério da Saúde, a última recomendação disponível ainda utilizava uma curva de peso fetal ao nascimento, que era derivado de um estudo da década de 50, utilizando um número muito reduzido de mulheres, que era do Uruguai, do CLAP, e que ainda hoje está numa série de documentos oficiais do Ministério da Saúde e considerados não mais adequados para esse propósito. E também sem recomendações de intervenções preventivas. Eu estou quase que terminando a apresentação, mas eu não queria perder a oportunidade que o Renato está presente e outras pessoas que trabalham com a gente para falar de uma iniciativa internacional do qual a gente tem participado no último ano, ou 1 ou 2 anos, que é o chamado Iniciativa Perinatal Brasil, que é uma parceria internacional envolvendo alguns pesquisadores do King College London, da Unicamp, da Fiocruz e da PUC de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que tem tentado de uma maneira bastante dirigida, né, e inteligente, me parece, explorar os dados já existentes de informação sobre pré-natal, sobre peso fetal estimado, peso ao nascimento, e essa é uma tentativa, um exemplo de um produto que foi recentemente publicado, primeira autoria do Renato Souza, que está ajudando a gente nessa apresentação, que mostra a identificação de fatores associados à ocorrência de PIG num grande estudo nacional, que foi o Nascer no Brasil, que identificou como fatores patológicos, né, associados ao pequeno para a idade gestacional, o baixo peso materno, o estado socioeconômico abaixo de um percentil 5, né, para o estado socioeconômico, a nuliparidade, que foi uma coisa que apareceu de uma maneira importante, que pode parecer talvez até uma coisa um pouco nova para a gente, o baixo peso prévio ao nascimento, ou seja, o antecedente de ter tido outro feto ou recém-nascido com baixo peso, o lúpus eritematoso, hipertensão arterial, o ganho de peso inferior a 5 quilos, portanto, déficit de ganho ponderal na gestação, a pré-eclâmpsia e o fumo, alguns desses fatores já reconhecidamente associados à ocorrência de baixo peso e de restrição de crescimento fetal, outros nem tantos, mas explorando essa possibilidade.
E um dos resultados da tese, da dissertação de mestrado a que eu me referi, do Rafael, ocorrida semana passada, que faz parte também dessa parceria internacional com o King's College, a proporção de nulíparos que tiveram recém-nascido com peso abaixo do percentil 10 e, portanto, PIG ao nascimento, conforme diferentes curvas, mostrando uma proporção que variou entre 7% a quase 12%, sabendo que entre 5% a 15% desses recém-nascidos identificados como PIG desenvolveram ou podem desenvolver morbidade neonatal e ter a necessidade de internação em UTI neonatal, o que pode ser um dos indicadores que eu já me referi de restrição de crescimento fetal. Entretanto, nenhuma dessas curvas, e as curvas que eu me refiro são as curvas do Nascer no Brasil, a curva customizada que eu me referi rapidamente, a curva do Intergrowth 21st e a curva da Organização Mundial da Saúde, nenhuma delas teve ou apresentou um bom desempenho em identificar o maior risco de complicações neonatais entre os pequenos para a idade gestacional. Ou seja, rastrear e diagnosticar PIG não é exatamente a mesma coisa que identificar ou diagnosticar uma restrição de crescimento fetal. Ainda bem, né, porque o PIG é muito mais frequente que a restrição de crescimento fetal, com as complicações e possivelmente negativas e patológicas que elas estejam associadas. Em termos de recomendação, o que a gente tem? Que o rastreamento e diagnóstico durante a gestação deve ser feito inicialmente pela medida da altura uterina, principalmente no nível primário de atenção, seguido da estimativa do peso fetal estimado e de padrões Doppler velocimétricos pela ultrassonografia, para seguir o consenso que eu me referi do diagnóstico da restrição de crescimento fetal, que é basicamente, de uma maneira consensual, determinado pela ultrassonografia. Que o rastreamento e o diagnóstico no período neonatal deve ser feito pela adequação do peso ao nascimento para a idade gestacional, utilizando curvas populacionais padrão, basicamente as prescritivas que eu falei, que consideram o crescimento do recém-nascido em termos da sua plenitude de desenvolvimento biológico, por considerar apenas os casos sem nenhum tipo de possibilidade de interferência sobre o crescimento fetal, que ainda não há consenso sobre a efetividade de intervenções preventivas, além de tratar condições determinantes e, eventualmente, interromper a gestação mais precocemente, como eu já falei, isso carregando consigo o risco de que a prematuridade traz consigo. Eu estou praticamente terminando a apresentação e não queria terminar sem dar uma perspectiva positiva, né, para o futuro, porque com tudo isso que eu falei, com tanta dificuldade que existe em termos de diagnóstico, rastreamento e dúvidas a respeito da melhor intervenção para cada situação, eu tive recentemente acesso, como membro do comitê editorial do International Journal de Obstetrícia e Ginecologia da Federação Internacional, a esse documento, que é uma revisão da literatura com recomendações para o screening, diagnóstico e manejo da restrição do crescimento fetal, que vai dar uma importante contribuição, inclusive com um protocolo recomendado do que fazer em cada uma das situações das diversas idades gestacionais. Infelizmente, eu não posso compartilhar com vocês o resultado dessa recomendação, porque eu assinei um termo de confidencialidade, mas eu garanto para vocês que, num futuro muito próximo, talvez ainda esse ano, essa publicação vai estar disponível no site do International Journal, e acredito que possa ser um início um pouco mais
consensual, baseado em evidências dos diversos tipos de manejo para cada situação, adotando ou recomendando um protocolo que possa ser seguido internacionalmente, e quem sabe nós da obstetrícia, junto com o pessoal da ultrassonografia, possamos fazer uma validação dessa proposta de protocolo de segmento assim que isso estiver disponível. Fundamentalmente é isso que eu queria falar, mais uma vez agradecendo todo o pessoal da obstetrícia e da seção de ultrassonografia, que tem sido incansáveis em tentar esclarecer e fornecer uma atenção adequada para esses casos que têm sido diagnosticados e numa frequência bastante grande no nosso serviço por conta da referência dos casos de alto risco que temos. Obrigado. Obrigado, doutor Guilherme, pela excelente apresentação, muito esclarecedora, embora ainda suscite várias discussões, né, nos vários tópicos que o senhor abordou. Eu vou seguir o chat, eu acho que agora, com o término da apresentação, o pessoal vai se animar em mandar as perguntas, mas eu já vou começar, se o senhor puder fazer alguns comentários, eu vou começar com algumas considerações, professor. Pois não. Esse tema, enfim, é um tema de grande desafio, do começo ao fim, o senhor deixou muito claro, começando pela definição, então, aquilo que a gente tem como consenso, o senhor mostrou as curvas e mostrou as limitações relacionadas às questões étnico-raciais, de como ainda a gente está aprendendo a aplicar essas diferentes curvas nas diferentes populações. Os critérios hemodinâmicos, será que eles são suficientes? Então, a utilização do Doppler, do ultrassom, os parâmetros biométricos, até quando isso de fato identifica todos os restritos ou não. Prevenção, o senhor já bem colocou o quanto a gente ainda carece de intervenções preventivas, seja em populações consideradas de alto risco, ou seja em prevenções secundárias, né? Tratamento, o senhor também pontuou, o melhor tratamento é reconhecer e acompanhar adequadamente para tentar resolver essa gestação de forma mais oportuna possível. E é nesse ponto que eu levanto o meu questionamento, professor. O senhor mostrou a importância da detecção antenatal, né? Mostrando inclusive as diferenças de morbidade e mortalidade. O senhor pontuou esse trabalho que nós tivemos a felicidade de participar junto com o pessoal do Nascer do Brasil e outros colaboradores internacionais, que é a estratificação de risco, na identificação do pequeno para a idade gestacional. E eu não vou fazer muito spoiler, porque a Isabela vai defender amanhã, mas o trabalho do mestrado da Isabela Valente tem sido na importância do ultrassom e a concordância do ultrassom no reconhecimento do peso e da detecção do peso ao nascimento desses bebês. Então, a importância do instrumento do ultrassom, né, principalmente próximo ao termo ou próximo ao nascimento, né, de reconhecer que esses bebês são de fato pequenos ou não, são pequenos e tudo mais. O meu questionamento vem: será que é aí que a gente teria um primeiro passo para avançar na detecção precoce ou para diminuir a morbidade e mortalidade? Seria entender melhor quem são as mulheres que a gente tem que rastrear melhor ou fazer mais ultrassons para resolver essas gestações? O senhor mostrou a questão da altura uterina, né, da curva de altura uterina, que é um modo reprodutível e relativamente fácil, baixo custo, mas que eventualmente pode ser que seja uma ferramenta só de rastreamento mesmo, né? Como que a gente pode dar um passo com os instrumentos que a gente já tem em diminuir a mortalidade e a morbidade relacionada à restrição de crescimento? Bom, você fez, na verdade, um brief summary da apresentação, é muito bem feito, por sinal, e, na verdade, acho que essa é uma resposta que todo mundo queria, né? Na verdade, o segmento em termos de altura uterina, por exemplo, que é recomendado no nível primário, existe toda uma discussão. Bom, a hora que você detecta uma altura uterina que passou
2 valores abaixo do percentil 10, e para isso não é de um dia para o outro, claro que demandou um tempo, será que já não é tarde demais para se fazer alguma coisa? Né? Existem propostas, a gente teve até uma proposta de pesquisa que você sabe muito bem, pode contar melhor do que eu, de fazer um estudo prospectivo, fazendo nos casos selecionados de risco, através de alguns fatores, como esses que foram identificados no estudo Nascer no Brasil, por exemplo, né, de fazer uma avaliação sistemática e seriada de ultrassonografia para testar tanto a execuibilidade quanto a capacidade de rastreio, diagnóstico, e se é possível algum tipo de intervenção quando ela é detectada precocemente. Mas são todas conjecturas e, né, nesse documento que eu me referi da FIGO, que vai estar disponível em pouco tempo, existe toda uma forte, como se fala, a associação de informações demonstrando que, de fato, não existe evidência nenhuma a respeito da possível capacidade preditiva desse tipo de abordagem e que, portanto, é um campo aberto ainda a novas explorações e que se recomenda esse tipo de pesquisa, né, para poder esclarecer se, de fato, a identificação precoce poderia possibilitar, de alguma maneira, uma mudança de rumo, vamos dizer assim, desse canal de crescimento do feto e seu possível compromisso. Né? Mas ainda é uma incógnita e, quem sabe, com esse documento que vai estar disponível, eu acredito, como eu disse, ainda antes do final do ano, seja uma forte justificativa para a gente dar continuidade na ideia de seguir avante com aquela ideia de fazer um estudo prospectivo, incluindo o rastreamento ultrassonográfico nos casos de risco, para tentar detectar precocemente e possibilitar algum tipo de intervenção, não sei qual ainda. Maravilha, professor. A professora Maria Laura lhe parabeniza, então, pela apresentação, pelo assunto, e ela está trazendo um questionamento aqui, que é com relação ao papel dos biomarcadores ou análise de metabolômica, por exemplo, que é uma abordagem aí nova e diferente, né, para diferenciar o pequeno constitucional da insuficiência placentária. Então, nessa nossa dificuldade aí de separar quem que é aquele que seria um pequeno, mas que não merece uma atenção diferenciada porque é um pequeno com saúde normal, ou daquele que é, de fato, a restrição, que tem uma insuficiência placentária associada. Já emendando na pergunta da professora Laura, eu já também coloco aqui, o senhor teve uma aluna que defendeu recentemente o doutorado, fazendo uma revisão aí da literatura com análise metabolômica, parece ser um método que tem sido colocado aí em prática na pesquisa para responder algumas dessas perguntas, né? Obrigado, Renato e Maria Laura, pela pergunta. Tinha certeza que isso ia surgir. Inclusive, estou vendo que o Rafael está presente na reunião, quero mais uma vez agradecer e deixar claro que boa parte dos diapositivos que eu utilizei foram criados pelo Rafael para sua apresentação da dissertação de mestrado, onde tinha, inclusive, um diapositivo, a Laura estava presente, deve se lembrar, sobre o possível papel das ômicas, né, das ciências ômicas, proteômica, lipidômica, metabolômica, para poder diferenciar, que é uma perspectiva de futuro, que parece que tem algum papel, mas ainda não está suficientemente explorado. Eu acabei não falando, porque não era o escopo dessa apresentação, mas nós temos um grande estudo que terminou, que foi o chamado Preterm Samba, onde parte dos dados do Rafael se basearam, que tem a amostra colhida para todos os casos que participaram do estudo, foram mais de 1.100 mulheres numa coorte seguida, e que a gente tem o desfecho não só para restrição de crescimento fetal, mas para diabetes gestacional, para eclâmpsia, parto prematuro, e a gente está ainda com alguma dificuldade tentando identificar, através de estudos de metabolômica, possíveis marcadores. O Renato se referiu, acredito, a Débora, que é uma aluna de Recife, que teve em Cork, na Irlanda, trabalhando inicialmente com esses dados, mas
uma evolução de todas as etapas da pesquisa, realmente com uma certa dificuldade, um custo bastante grande, e, teoricamente, essa pesquisa tinha recursos financeiros para explorar a parte de prematuridade, não de restrição de crescimento fetal. A gente conseguiu alguma coisa, parece que existe alguma luz no fim do túnel, mas a gente ainda precisa de mais tempo e de recursos financeiros adicionais para investir nesse tópico, que acredito que vai ser no futuro um tópico de extrema importância para a diferenciação das diferentes causas e condições associadas à restrição do crescimento fetal e, consequentemente, poder orientar um tipo de manejo mais direcionado. Não sei se respondi. A Laura diz que sim, ela parece satisfeita, professor, com a resposta. A professora Adriana levanta aqui também uma questão relacionada na prática diária, ela também lhe parabeniza pela aula, e pergunta: quando se tenha, então, uma suspeita ou uma confirmação ultrassonográfica dos parâmetros que o senhor mostrou de que se trata de um feto restrito, como é que eu vou fazer agora esse manejo no pré-natal? Qual é a frequência de segmento do ultrassom? Existe alguma proposição diferenciada de segmento? Como eu falei anteriormente, não existe um padrão único, e cada tipo de associação, cada ACOG, Royal College, tem algumas posturas ou recomendações que não são exatamente iguais, mas eu diria que, depois do diagnóstico feito de restrição de crescimento fetal, o consenso é uma vigilância de vitalidade fetal, né, que é feito tanto por ultrassom, de uma maneira geral, repetido em intervalos aproximadamente na média das recomendações a cada 2 semanas, e monitorização da vitalidade fetal feita semanalmente ou cada 3 dias, na dependência da gravidade dos achados encontrados, né? Isso em média, mas eu queria frisar mais uma vez que eu fiquei absolutamente encantado com esse documento da FIGO que eu tive acesso recentemente. Espero sinceramente que ele logo venha a público para a gente poder discutir e propor um tipo de protocolo que seja comum, condizente com a evidência disponível nesse documento, para que a gente possa avaliar de uma maneira sistemática, que é a maneira provavelmente mais correta da gente fazer e poder dar uma resposta definitiva a essas perguntas. Perfeito, professor. Lembrando que o Dr. Guilherme bem comentou, existem algumas proposições, se me permite a complementação. Claro. O White Journal, né, que é a revista científica da Sociedade Internacional de Ultrassonografia, tem uma proposição de manejo a depender do estágio ou do tipo, né, de restrição, que também parece ser a depender do comprometimento que esse feto tem, e aí você gradua do pequeno para a idade gestacional até aquela restrição mais severa. Como o Dr. Guilherme comentou, o pequeno para a idade gestacional você faz ultrassom a cada 2 semanas. Uma vez que você tem um diagnóstico de restrição, isso começa agora, a depender do estágio ou da evolução, a restringir ou a aumentar a frequência de vigilância, ultrassom semanal, ultrassom a cada 3 dias, com cardiotocografia associada, ou até às vezes diário, com ducto, enfim, dependendo da idade gestacional, ou a depender aí dos achados que o ultrassom tem e da cardiotocografia. Lembrando que, por exemplo, em comparação ao que o grupo do professor Gratakos propôs, existem algumas diferenças desse protocolo da Sociedade Internacional de Ultrassonografia com o grupo do Gratakos, que a gente consegue perceber também no protocolo do ACOG, que também tem algumas diferenças. Então, não existe um consenso único, né, de todos os diferentes grupos que abordam. O que se faz é tentar validar, né, professor, ver nos serviços, nos diferentes locais, o que aquilo parece ser de melhor inserção, de melhor proveito para cada tipo de realidade. Então, a gente aqui, pelo menos no CAISM, parece ter abraçado o protocolo do professor Gratakos, a princípio, mas sei que a gente está em constante renovação e atualização, né? É isso mesmo, Renato. Por isso que eu fiquei bastante esperançoso quando eu vi esse documento da FIGO, e que foi feito por um grupo grande. Eu
tinha o nome de quem participou quando eu apresentei o diapositivo, um grupo enorme de grandes especialistas na área. Entre os brasileiros tem, por exemplo, o Fabrício Silva, que é de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão Preto, que acabou de voltar da Austrália, onde ficou muitos anos, e é um renomado pesquisador na área, junto com vários outros do mundo inteiro, e eu tenho a esperança, a perspectiva de que a gente possa tentar fazer uma validação do protocolo deles recomendado, que representa um mix de todas as informações e evidências existentes no mundo entre colocando junto a experiência dos mais diferentes protocolos que foram utilizados e avaliados de uma maneira científica. Perfeito, professor. Me parece que, embora a gente vá chegando agora mais para o final, né, acho que o nosso tempo aí já deve estar terminando, eu gostaria de ir fechando com uma última pergunta, se ninguém mais no chat se manifestar. O senhor comentou do Fabrício, então, um dos autores que tem sido bem reconhecido nesse tema, né, na atuação nesse tema. Eu não poderia deixar de perguntar, e a aspirina, professor? Estamos no momento, digo, realidade brasileira, né, de juntar esforços e tentar entender se, no nosso contexto e com a nossa monitorização, nos diferentes grupos, estamos no momento de tentar avaliar quais são as mulheres que merecem a aspirina para diminuir o risco aí, não só de pré-eclâmpsia, que a gente já sabe do papel da aspirina, mas na restrição de crescimento propriamente dito. O que o senhor acha dessa questão específica? É incrível você ter feito essa pergunta, porque eu avaliando esse documento da FIGO a que eu me referi, tem uma recomendação específica sobre ela, eu fiquei, pego ou não pego, mostro ou não mostro, porque eu estava nesse conflito da confidencialidade que eu garanti, se eu mostrava ou não, mas de qualquer maneira, mais ou menos eu vou falar o que eu acho que bate com o documento da FIGO, que vale avaliar? Sim, sempre é momento da gente poder avaliar, e essa é uma possibilidade num contexto de pesquisa que foge do contexto de recomendação de utilização na prática. A grande recomendação baseada em evidência que esse documento da OMS, da FIGO, traz com relação à utilização de AS para prevenção da restrição do crescimento fetal ou do pequeno para a idade gestacional, é que só existe evidência científica que mostra um benefício se a causa determinante for associada à doença hipertensiva, como é uma boa parte dos casos, que se não for, não existe evidência suficiente para suportar isso na prática. Claro que isso é completamente diferente do contexto de pesquisa, que não existe evidência ainda, mas se for num contexto de pesquisa, ele poderia estar justificado pela analogia, pela similitude, provavelmente, de mecanismo de ação, poderia ser testado para, quem sabe, gerar no futuro uma evidência que ainda não está disponível. Mas se for para tratar, para utilização, para causa que normalmente está associado com um benefício, que é basicamente a hipertensão arterial de qualquer etiologia associada à gravidez, sim. Perfeito, professor. A gente não tem nenhum outro questionamento nesse momento no chat. Se o senhor quiser prosseguir para o fechamento, fique à vontade. Bom, agradeço imensamente a disponibilidade de todos. Eu fiz alguns agradecimentos que eu precisava fazer, né? A Daiane, que eu estou vendo aí, o Rafael, o Renato, o grupo da ultrassonografia. Volto a agradecer imensamente à professora Fernanda e o departamento pela oportunidade de falar desse assunto que é tão importante no fechamento anual das reuniões do departamento. Fora isso, eu gostaria de desejar para todo mundo um feliz recesso, bom Natal, Ano Novo, porque a gente já está em clima de fim de ano e, portanto, é a oportunidade de eu fazer os votos aí de que a gente tenha um fim de ano tranquilo e de preferência com boas notícias em termos de saúde, que é o que todo mundo está esperando. Obrigado. Obrigado, professor. Uma boa semana a todos e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, até.